inveja, traição, condenação falsa, rejeição. O que pode parar os seus sonhos? O que pode parar os sonhos de Deus para você? Inveja, traição, condenação falsa, rejeição. que pode parar os sonhos de Deus. Ouse experimentar a vida abundante. Olá, aqui é Elaine Meirelles. Hoje é o último episódio sobre o ciclo da autossabotagem. No primeiro episódio nós falamos sobre o ciclo. No segundo episódio nós falamos sobre Saul, que não rompeu com o ciclo. No terceiro episódio nós falamos sobre Paulo, que diante de um forte impacto emocional e espiritual, ele rompeu com o ciclo da ferida. E hoje vamos trazer também outro grande homem na narrativa bíblica, que é José. José, ele rompeu com o ciclo da ferida gradativamente em um processo que durou boa parte da vida de José, até que ele estivesse pronto para cumprir o propósito que Deus tinha para a vida dele. A história de José está no livro de Gênesis, do capítulo 37 ao capítulo 50. José foi um garoto sonhador e ainda muito jovem ele teve um sonho. Ele sonhou que os irmãos e os pais se dobravam diante dele. E essa foi a gota d'água para que os seus irmãos, que já o invejavam antes, passassem a odiá-lo a partir desse momento, acreditando que era prepotência dele pensar que um dia reinaria sobre todos, inclusive sobre sua família. Estudando sobre a história de José para falar sobre alguém que venceu pelo processo os eventos de injustiça que encontrou pela vida, eu me lembrei de uma mensagem que eu escutei alguns anos atrás do pastor Luciano Subirá. O título da mensagem é "E agora, José?". Ele pega uma carona com o poema de Carlos Drummond de Andrade. Essa expressão "e agora, José" se refere a uma pessoa diante das dificuldades da vida, sem saber o que fazer, e então vem a pergunta: "E agora, José?". E de forma muito assertiva, o pastor Luciano Subirá diz que ninguém melhor do que o José da Bíblia para responder essa pergunta: "E agora, José?". E eu quero usar os pontos, exatamente os 5 eventos de injustiça que o pastor Luciano Subirá listou nessa mensagem, para mostrar para você como foi o processo de cura, o rompimento com a ferida e cura na vida de José. Primeiro, José, ele tinha um alvo, ele olhava lá na frente, ele se lembrava do sonho da juventude e ele acreditava. A Bíblia fala que nós podemos entrar em ação pela fé quando nós acreditamos. E muitas pessoas deixam de acreditar por conta dos eventos de injustiça. Mas não foi assim com José. Ele se movia apesar da dor. E o primeiro evento de injustiça listado é: traído por quem o invejava, não deixou de sonhar e acreditar. Os irmãos de José, movidos pela inveja, o venderam como escravo para o Egito. E José foi certamente enfrentando dor, tristeza, a dor da separação, mas chegando lá, José, ele foi ganhando a confiança das pessoas, foi vendido como escravo a Potifar, um líder no Egito. E a Bíblia narra que a casa de Potifar foi prosperando por conta da bênção de Deus sobre a vida de José. José foi se movendo de tal forma que se tornou líder dos escravos e foi morar na casa do Potifar, na casa do seu senhor. Mas lá acontece um problema que vai se constituir num outro evento de injustiça. E esse segundo evento é: mesmo assediado por propostas erradas, não deixou de ser fiel a Deus. E eu quero ler alguns textos sobre esse segundo evento de injustiça. Olha bem, José era atraente, de boa aparência. Depois de um certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo. Precisa ter medo. Convidou-lhe: venha deitar-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: olha a resposta de José, olha a fidelidade de José.
Eu já sabia. Meu senhor não se preocupa com coisa alguma na sua casa, e tudo o que tem deixou os meus cuidados. Ninguém nesta casa acima de mim. Ele não me negou nada, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Olha a segunda parte da resposta de José. Como eu poderia então cometer algo tão perverso e pecar contra o meu Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Mas um dia entrou na casa para fazer suas tarefas e não tinha nenhum empregado ali. Então ela o agarrou pelo manto, mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. E aí a gente caminha para o terceiro evento de injustiça sobre José. Ele foi fiel ao Senhor dele, foi fiel ao Deus dele, saiu correndo, mas aquela mulher, ela não deixou barato. Ela começou a gritar com o manto de José nas mãos e os guardas vieram, prenderam José. Quando o Potifar chega, então José vai viver o terceiro evento de injustiça. O terceiro recebeu o mal pelo bem, mas não deixou de buscar o bem dos outros. José foi condenado por Potifar, levado à prisão, e ainda ali na prisão, José, acredito que vencendo suas dores, ele se posicionou, ajudando os outros presos, olhando para eles, de tal forma que ele se tornou líder dos presos. Veja que em qualquer circunstância, José, ele treinava aquilo que ele tinha recebido como sonho lá atrás. Ele estava sendo treinado para reinar, para liderar. E o quarto episódio é esquecido por quem ajudou, mas convicto de que Deus não havia se esquecido dele. Lá na prisão, José, ele se relacionava com os outros presos e um dia ele chegou diante de 2 presos. Imagina, gente, alguém que está preso injustamente e ainda consegue olhar para o outro. E então ele pergunta para esses 2: por que vocês estão com um semblante tão triste hoje? E eles começam a contar. Então José, ele dá uma interpretação para o sonho que aqueles presos tinham tido, e dentre eles tinha um que era o copeiro, que ia ser solto. José revela isso para ele: olha, dentro de 3 dias você vai ser absolvido e você já vai estar diante do faraó. Eu te peço que quando isso acontecer, não se esqueça de mim. E o que aconteceu? O copeiro se esqueceu dele, pelo menos por um tempo. Por 2 anos, o copeiro não se lembrou dele. Imagina José ruminando isso. E que eu e você faríamos? Poxa, se esqueceu de mim. Passados 2 anos, o copeiro enfim se lembrou. O faraó teve um sonho, ninguém no Egito conseguia interpretar aquele sonho, e o copeiro disse ao faraó: lá na prisão tem um homem que consegue. Mandaram chamar José, e a interpretação que José fez do sonho do faraó é que o Egito passaria por 7 anos de muita fartura e 7 anos de muita fome. Então, o faraó coloca José como governador sobre toda a terra do Egito para juntar nos anos de fartura, para que não faltasse nos anos de fome. E assim aconteceu. E agora vem o último evento. José, nesse ponto já exaltado, governando sobre o Egito, ele recebe muitas pessoas que vêm de outras terras em busca de comida no Egito. E dentre as pessoas que vêm, quem é que chega? Os irmãos de José. Então, nesse ponto, José poderia se vingar, mas não foi o que aconteceu. Quando exaltado, não se vingou, mas entregou o bem pelo mal que recebeu. Os irmãos de José ficaram apavorados quando descobriram que era José, o governador do Egito. Mas José, ele fala algo para os seus irmãos que mostra o quanto ele tinha superado aquelas feridas. Embora José tenha chorado muito quando ele foi se revelar aos irmãos, ele disse aos irmãos assim: fiquem tranquilos, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. Então, esse coração de José, ao dar essa resposta para os irmãos, mostra que José rompeu com o ciclo da ferida e estava pronto para prosperar. No início da narrativa, antes dos irmãos venderem José, quando José se aproxima, eles falam assim: lá vem o grande sonhador. Vejamos em que dará os sonhos dele.
então cometem aquela maldade. E lá na frente, no final da narrativa, a gente vê José perdoando os irmãos, e não só perdoando, mas sustentando os irmãos. Ele trouxe a família inteira para morar com ele, declarando que Deus transformou o mal em bem. Mas com toda certeza, durante o percurso houve dor, houve tristeza. Por quê? O nome do primeiro filho de José é Manassés. Manassés, o significado é Deus me fez esquecer. Isso mostra que durante muito tempo aquela dor esteve latente, mas José passou por um processo, se preparou, viveu os sonhos, e o nome do segundo filho de José é Efraim, que significa Deus me fez prosperar. José venceu durante o processo. Eu posso, você pode também. Se submeta ao processo, volte a sonhar.